Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meus irmãos e amigos do apostolado do Café Católico, em mais um Café Expresso. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. O Café Expresso desse momento, agora, é uma meditação de um parágrafo da Constituição Apostólica Fidei Depositum, que é de Sua Santidade, o Papa São João Paulo II. Foi publicado, foi a publicação do Catecismo do Concílio Vaticano II, e o Papa, nessa Constituição, ele fala sobre o depósito da fé. Eu quero pegar o versículo bíblico que o Papa colocou no início do primeiro parágrafo. Eu vou ler o parágrafo, é breve, mas para meditar uma realidade profunda, muito profunda, que é o amor de Jesus. A Constituição começa assim, faz parte da introdução da Constituição, não é isso? Então, João Paulo II diz: Bispo, servo dos servos de Deus, para perpétua memória, e ele inicia: guardar o depósito da fé, por isso que é chamado Fidei Depositum, depósito da fé, é a missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, aberto há 30 anos por meu predecessor João XXIII, porque na época que o Papa escreveu, fazia 30 anos da publicação. De feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja e fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar a todos os homens a procurar e acolher o amor de Cristo, que excede toda a ciência. E aí, o Papa faz a citação, para a gente conferir, da carta de São Paulo aos Efésios. Pega a sua Bíblia, anote, e vamos fazer essa meditação. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 19. Então, vejam como é interessante. Levar todos os homens a procurar e acolher o amor de Cristo. Então, depois ele faz a alusão ao texto de São Paulo, o amor de Cristo que excede toda a ciência. Bom, eu peguei a palavra de Deus aqui, Efésios 3,19. Eu vou ler do versículo 18, a partir do 18, para contextualizar melhor. Diz assim, Efésios 3,18. Assim tereis condições para compreender com todos os santos, quer dizer, com todos os irmãos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. E aí é a citação, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Então, conhecer o amor de Cristo. E o que foi que me chamou a atenção para essa meditação? É de afirmar que o amor de Jesus excede a todo conhecimento. É interessante, vejam, São Paulo está falando não para judeus, Os efésios eram pagãos, provavelmente de cultura grega. Então vejam quando ele diz assim, é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. São Paulo ele usa termos, que faziam designar a filosofia, uma filosofia chamada filosofia estoica. O que é a filosofia estoica? O chamado estoicismo. É uma corrente de pensamento
filosófica que tem como uma característica central e o seu pensamento é que todo o cosmo, né, toda a criação, ela é regida por uma harmonia que determina todas as coisas. Por isso que ele faz essa comparação abrangente, universal. Mas São Paulo faz isso porque justamente ele quer colocar Cristo iluminando a filosofia para recordar o papel universal de Jesus. Por isso que ele fala sobre a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Veja, a universalidade. Jesus, o Cristo Senhor, com a sua cruz e a sua salvação, atinge toda a criação, todo o mundo, todo o cosmo. Né? Vejam que são dimensões escatológicas até do templo, da terra prometida, que está nas Escrituras. Então, ele mostra e ilumina a filosofia, mostrando que Cristo, com uma linguagem filosófica, Cristo é Senhor e Salvador de todas as coisas. Mas o que chama atenção, e para mostrar a eles que o Senhor, o conhecimento não salva. Vejam, ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento. O amor que excede a todo conhecimento, veja, a toda filosofia, a toda ciência, seja o que for neste mundo, que se tem uma coisa que supera tudo, São Paulo diz, é o amor de Jesus, o amor de Cristo. E o Papa São João Paulo II, nessa Constituição, nesse primeiro parágrafo que eu acabei de ler, é para mostrar isso. A finalidade, guardar o depósito da fé, é a missão da Igreja. Por quê? Porque, veja, ele vai tratar do catecismo, a doutrina da Igreja. A catequese, que é a passagem, né? A passar a doutrina, o conhecimento de geração em geração. Isso foi confiado, a doutrina, para a Igreja. E é para a humanidade inteira. Vejam como é interessante o objetivo. Como finalidade, aí diz o Papa no parágrafo, como finalidade, pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja, e fazendo resplandecer a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Levar todos os homens a procurar e a acolher o amor de Cristo. Vejam que a missão apostólica e missionária da Igreja é fazer com que a humanidade conheça o amor de Jesus. E não é permanecer nas religiões que estão. O objetivo missionário da Igreja, a dimensão missionária, meus irmãos, é para converter mesmo. É para pregar àqueles que são irmãos separados, é para pregar para que os protestantes se convertam à Igreja Católica, que os muçulmanos se convertam à Igreja Católica, que os judeus se convertam à Igreja Católica, que os umbandistas se convertam à Igreja Católica. A missão da Igreja, qualquer religião que seja, né, os budistas, para que eles acolham o amor de Cristo. Como poder conhecer o amor de Cristo fora da Igreja? Não tem como. A missão da Igreja, na sua pregação do Evangelho, né, como vai dizer o Papa, né, resplandecer a verdade do Evangelho, a boa notícia. Qual é a boa notícia do Evangelho? O que é o Evangelho, essa boa notícia? É que Deus é fiel. Deus cumpriu a sua palavra enviando o seu Filho, que deu a vida para nos salvar, e quem nele crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então essa é a missão da Igreja. Esse é o primeiro parágrafo
da Constituição Apostólica Fidei Depositum, que é o do início, antes de começar o catecismo. No início do catecismo tem, falando sobre o depósito da fé, a doutrina católica. Conhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um desafio, e aqui tem uma realidade. Isso é um desafio para também quem é da igreja. Nós que somos cristãos, que somos católicos, é um desafio imenso. Depois de estarmos dentro da casa de Deus, é preciso converter-se e procurar cada vez mais, de fé em fé, amar Jesus para conhecer o amor do Senhor. É um desafio muito grande, meus irmãos, conhecer o amor de Jesus. Essa história de eu me converti a Jesus, já estou salvo, já está tudo certo, não existe. A conversão, a convicção de salvação é quem perseverar até o fim. Como já dizia Dom Henrique, não existe Senhor do bom começo, só existe Senhor do bom fim. Então, o início, sim, a conversão entusiasmada, mas é preciso a perseverança, o crescimento no amor de Cristo. Eu preciso conhecer o amor de Cristo, e é rezando, confessando, comungando, caridade fraterna, piedosas atitudes, exercícios espirituais, tudo junto, aí sim, vamos conhecendo a largura do amor de Cristo, vamos conhecendo o comprimento do amor de Cristo, a altura do amor de Cristo, a profundidade do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, meu Senhor, concedei-me a mim, concedei aos meus irmãos essa graça de conhecer cada vez mais o teu amor, se aprofundar no teu amor. Como é difícil, já que o meu coração é apegado a tantas coisas que me afastam de ti. Concedei-nos a graça de crescer no amor por ti, Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bem, esse é mais um Café Expresso, mais uma meditação aqui do apostolado. Então, compartilhem o vídeo, compartilhem esta meditação, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, faça comentário, peça orações e reze por nós, para que possamos cada vez mais crescer juntos no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória e o louvor, toda a adoração, agora, enquanto perdura os nossos dias e por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve Maria Imaculada, até a próxima, se Deus quiser.